Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui resolver mais uns exercícios do Enem de 2010, tá? Lembrando então que essas questões foram retiradas do Enem de 2010. Bom, questão 78, para a gente começar aqui, ele fala o seguinte: a composição média de uma bateria esgotada é de aproximadamente esses caras. Ok. A média da massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, é o que sobra, onde 19% é óxido de chumbo e 60% é sulfato de chumbo, e tem 21% de chumbo puro. Aí fala o seguinte, nesse textinho, que para recuperar o chumbo, se fizer direto o processo a partir desse composto, você gera gás tóxico. Então, uma alternativa é você usar uma solução de carbonato de sódio, tá? E ele fala o seguinte, que nesse caso, a redução do sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio, a 1 molar e 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo com rendimento de 91%. Bom, o rendimento é sempre bom a gente assinalar. Após esse processo, o material segue para a fundição para se obter então um chumbo metálico. E a equação é essa. Só para aproveitar o gancho, é uma equação de dupla troca. Sulfato de chumbo mais carbonato de sódio gera carbonato de chumbo mais sulfato de sódio. Ele deu as massas. Ele fala ao final disso que, segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de bateria de 6 kg, então isso é o que nós temos. Qual a quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de cálcio obtido? Bom, primeira coisa, lá em cima, esse exercício é só regras de 3, precisamos apenas identificar quais são as corretas a fazer. Ele diz que de cada 6 gramas de bateria, resíduo de bateria, 60% só aqui ó, é o nosso material de interesse. Opa, né? Por quê? Para sabermos quanto que teremos de carbonato de cálcio, de carbonato de chumbo, precisamos saber quanto de sulfato de chumbo que reagiu. Então, de 6 kg, 60% é ele. Então, essa é a nossa primeira regra de 3. Ok, então vamos lá. 6 kg, 100% do material. Só que só 60% é o nosso interesse. Então, isso dá um valor de 6 vezes 6, 36. Com esse zero, 360 dividido por 100, 3,6 quilos de sulfato de chumbo. Então, se você tivesse usado 6 kg, já estaria errado. E tem várias equações regrinhas de 3 para se fazer ainda. Então, tem que lembrar disso. Ó, só 3,6 nos interessa daquela massa total. Bom, vamos calcular aqui a massa do sulfato de chumbo. Sulfato de chumbo. Bom, o chumbo, ele tem a massa que ele deu ali, ó, 207 vezes um átomo, ok? O enxofre, ele tem uma massa 32 gramas por mol e apenas um átomo de enxofre. E o oxigênio, ele tem uma massa de 16, mas tem 4 oxigênios esse composto. A soma disso, vamos lá, vou botar para o lado aqui, né? Dá 207 com 32 mais 64. 64 com 32 dá 96. 96 com 7 dá 103 mais 200. Então 303 gramas por mol. Esse é o nosso valor, ok? Então é o seguinte, se o nosso composto ele tem, deixa eu fechar aqui, deixar esse cara isolado, tá? A próxima etapa é o seguinte, se o nosso composto ele tem, né, 1 mol de sulfato de chumbo, possui 303 gramas,
3,6 quilos, 0,6 vezes 10 na terceira grama são x mols, certo? X vai ser igual. Bom, então, lembrando que eu já fiz o meu vestibular, eu tenho direito de usar a calculadora. Vamos lá. 3,6 vezes 1000, 3.600. Nossa, tem que fazer isso na calculadora ainda, né? Dividido por 303. Dá uma quantidade de 11,88 aproximadamente. Então, 11,9 mols de quê? De banana? Não, de sulfato de chumbo. Por isso que você tem que sempre identificar para não errar esse valor. Então, naquela pasta residual, galera, ó, nós tínhamos 11,9 mols de sulfato de chumbo, que é o que nós vamos usar para reagir, tá? Ok. Voltando à reação, ó, galera, a gente vê que 1 mol de sulfato de chumbo reage com 1 mol de sulfato de chumbo gera 1 mol de carbonato de chumbo. Bom, vamos conferir antes se a estequiometria está certa. Um chumbo, um SO4, um carbonato, 2 sódios. Ok, então a estequiometria está certa. Então 1 mol desse gera 1 mol desse. Então, se eu tinha 11,9 mols de sulfato de chumbo, se a reação fosse 100%, geraria a mesma quantidade em mols de carbonato de chumbo, ok? Então vamos calcular a massa molar dele. Vamos lá. O chumbo, 207 vezes 1, 207 vezes 1, 207. Ó, essa não precisa nem de calculadora, hein, galera? Vamos lá. Carbono, 12 vezes 1, 12. Ah, tá ficando bom nisso. Aqui, ó, só para lembrar. Ele tá falando que o carbono é 12, tá? Ó. E o oxigênio é 16. Então vamos lá. 16 vezes 3, 48. Tá? 48 com 12 dá 60, com 207, 267 gramas por mol, tá? Então a gente calculou aqui a massa do carbonato de chumbo. Então agora vamos continuar aqui, ó. Estou aqui repartindo só para vocês não se confundirem com os valores, tá? Então, nós vimos que 267 gramas é 1 mol de quê? De PbCO3. Certo? 11,9 mols vai ser quanto? Bom, agora eu vou usar meu direito de novo. Vamos lá. Bom, vou deixar esse valor aqui mesmo, vezes 267. De cabeça, 3.172, então, viu? 3.172 gramas, ou 3,17 quilogramas, tá? Então vamos aqui, ó. Chegamos nesse valor. Só que lembre o seguinte, isso aqui seria se a reação fosse 100%. Ele diz que o rendimento dessa reação é 91%. Lembra? Não se esqueça. Sempre assinar isso na prova para você voltar ao texto e lembrar. Então vamos lá. Se fosse 100% a reação, teríamos 3,17 quilogramas, tá? 3,2 quilogramas, né? Mas o rendimento da nossa reação é de 91%. Então, qual que é essa massa aqui? Essa massa Z. Z vai ser igual, fazendo aqui de cabeça rapidinho, esse valor dividido por 1000, vezes 91,
1 por 100. De cabeça, 2,89. 2,89 o quê? Quilos de PbCO3. Porque a reação não era 100%, pessoal. Por isso, se fosse 100%, a alternativa que você ia marcar era 3,17. 3,2, ó, muito perto de 3,3. A pessoa poderia errar e marcar essa. Mas como a reação é 91%, é 2,89. Ou, aproximadamente, 2,9. Então essa é a resposta que você vai marcar, tá? Bom, cheio de regrinha de 3, mas ela não era difícil, tá? A outra questão aqui, ó, ele diz o seguinte, vem aquele textinho do Enem, que a gente vai pular, e a gente fala, um dos principais constituintes da gasolina é o octano, beleza. Por meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... Opa, vamos lá. Octano. Então o octano eu vou desenhar ele assim mesmo. C8H18, tá? Mais O2 gera CO2 mais, vou botar aqui em outra cor, mais água, ok? Ok, vamos lá. Balanceando essa equação, 8 carbonos agora. Quantos hidrogênios temos de um lado? Aqui nós temos 18 hidrogênios, dividido por 2 dá 9. Então, se nós tivermos 9 moléculas de água, 9 vezes 2, 18, balanceamos também o hidrogênio. Oxigênio, 8 vezes 2, ó, 16. 16 com 9, vamos lá, de cabeça. Tô zoando. 16 com 9, 25, tá? Então temos 25 oxigênios desse lado. Para termos 25 aqui, 25 dividido por 2 é 12,5. 12,5. Ficou um pouco apertado aqui, mas vocês estão entendendo, né? 12,5 mols de oxigênio. Então, ok, essa é a nossa estequiometria. Está balanceada a nossa equação. Ah, no processo há liberação de oxigênio? Não há liberação de oxigênio. Já para por aqui. Tem liberação de CO2 e água. O coeficiente estequiométrico da água para a água é 8 para 1? Não. Ó, é 9 para 1, tá vendo aqui? 9 de água para 1 de octano. Errado. No processo há consumo de água, para por aqui. Para combustão, pessoal, só oxigênio. O hidrocarboneto, o alcano, com oxigênio acontece o processo de combustão. Não há consumo de água. Consumo de oxigênio. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,1 para 1 do octano? Exato. Opa, desculpa, eu li errado. 12,5 para 1. Exato, ó. 1 mol desse mais 12,5 mols dessa outra espécie. Perfeito, galera. Resposta correta aqui, ó. Letra D. Bom, só para finalizar, tirarmos as dúvidas, o coeficiente estequiométrico para o gás carbono é de 9 para 1? Não, ó, era 8 para 1, ok? Então realmente estava errado, a nossa resposta certa é a letra D. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não se ofendam com as brincadeiras da calculadora, mas qualquer dúvida e sugestão de alguma questão, envie que faremos dessa maneira, ok? Valeu, pessoal!